Olá, o canal Pensando Livre tem a honra de apresentar uma breve e simples biografia de ninguém menos que Allan Kardec, a pessoa do Hippolyte Léon Denis Rivière. Vamos lá. Ele nasceu em Lyon, na França, em 1804, filho de família abastada. O seu pai era um advogado famoso, descendente de outros advogados também famosos. Era um homem católico, foi criado na doutrina católica e foi estudar na Suíça, no Instituto Pestalozzi, com o mestre Pestalozzi, e lá conheceu o protestantismo. Ele retorna em 1824 para Lyon, não consegue se adaptar mais na cidade de Lyon, organiza com o pai, vai morar em Paris, e em Paris começa a trabalhar como tradutor. E como tradutor do francês para o alemão, traduz obras clássicas da literatura francesa. Em 1828, ele compra uma escola só para meninos. Em 1830, ele compra mais uma escola, uma grande escola aí sim. Ele vai chamar de Liceu Polimático e vai sustentá-lo a vida toda. Em 1932, ele se casa com Amélie, permanecem casados até a morte e não tem filhos. Ele conhece pessoalmente o imperador Napoleão III e ele vive não só da escola, mas também como autor literário de vários livros didáticos daquela época que ainda hoje são usados, como é o caso da gramática francesa. Ele é membro de várias sociedades científicas e vive do seu trabalho de diretor e professor no Liceu Polimático. Esse é o Hippolyte. Em 1850, como é que era Paris? Bom, Napoleão III deu uma geral, tanto na arquitetura como na cultura parisiense. E aí, entre outras coisas, os teatros, cinema, circo, cinema não existiu cinema, circo e tudo mais, eles também tinham aqueles salões onde as pessoas se entretinham no domingo, seja para baile ou para uma brincadeira perigosa chamada mesa girante ou mesas falantes, onde se perguntava aos espíritos e ele dava pancada nas mesas para responder. Em 1855, Kardec tomou contato pela primeira vez com essas mesas girantes. Ele não dava muita atenção, mas como quem levou a isso era uma pessoa séria, ele levou a sério a ideia. Na época, aquele contexto, o caldo cultural de Paris, de 1855, por aí, é uma loucura. Ele havia morrido, havia deixado a sua crítica ao dialética socrática, nascido duas dialéticas a partir daí, uma ortodoxa que só deu besteira, e uma socialista que foi muito pior e terrível. Kardec, como racional que era, ficou contra ambas e defendeu a existência de Deus e não aquele materialismo dialético barato do ateísmo. As filosofias da época eram pessimistas demais. Kardec era contra esse pessimismo. Ele, junto dele, nascia também a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Ou seja, é um contexto onde predominava a teoria positivista de Augusto Comte, que morreu nessa mesma época. De 1855 em diante, Kardec recebe 50 cadernos de seus amigos maçons, alguns deles aí citados, e ele começa a pensar, se a mesa me responde com inteligência, por que eu não faço essas perguntas que estão nesses cadernos e que são perguntas filosóficas profundas para os espíritos e ver que bicho que vai dar? E assim ele faz com aquelas meninas filhas do senhor Baudin, e ali começa a levar a sério e a sistematizar, a codificar a doutrina espírita. O primeiro livro que nasce dessa codificação é o Livro dos Espíritos. E nesse livro, dividido em 4 partes,
ele divide em causas primárias, vai dar origem à Gênesis. O mundo dos espíritos vai dar origem ao livro dos médiuns. Leis morais vai dar origem ao Evangelho. Esperanças e consolações vai dar origem ao livro chamado Céu e Inferno. É um livro didático, de estilo socrático, de perguntas e respostas. Aí o cara diz, é chato? É, mas é fundamental. Quer ser espírita? Comece por esse livro. Para aquelas pessoas que perguntavam para ele como praticar a mediunidade, ele respondeu escrevendo um pequeno livro. Esse que aí está, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é a Prática da Mediunidade, de 1858. É um pequeno livro, um opúsculo. Para os leigos, que não sabiam o que era o Espiritismo, o livro que estava em voga, vendendo muito, ele escreveu o que é o Espiritismo. Um livro mais gostoso de se ler do que o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é uma pegada. Pergunta e resposta. Não tem muita conversa fiada, não. Ele deixou para a parte experimental, em 61, o Livro dos Médiuns, e aí sim, ele escreveu como proceder para você, que é médium, desenvolver, educar a tua mediunidade e pôr na prática do dia a dia das sociedades espíritas da época. Para popularizar a doutrina, ele escreveu o Espiritismo em sua mais simples expressão, outro pequeno livro. Para aplicação moral, em 1964 ele lança então o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar um cala-boca do bispo de Notre Dame. E a lógica dentro a uma sugestão do Napoleão III. É aí que ele traz Jesus de Nazaré para dentro da moral cristã, ou Jesus de Nazaré, dizendo, porque ele não traz cristianismo, mas sim aquela velha igreja, a tal da igreja primitiva. Ele traz Jesus para dentro da doutrina espírita e começa a aplicar as leis morais de acordo com a visão de Jesus. Em seguida, ele resume todos os fenômenos, lança um novo livro, daqueles pequenininhos, mas que serve também para divulgar a doutrina, chamado Resumo dos Fenômenos Espíritas. E outra visão de mundo é feita em Céu e Inferno, onde a doutrina espírita enxerga a justiça divina de forma completamente diferente. Morrem penas eternas, o inferno ou o céu, decidido em 30, 40 anos, como era a idade média do homem naquela época. Depois, para facilitar a vida das pessoas que queriam saber como é que ia fazer suas preces, ele escreveu um opúsculo também com as preces que ele julgava mais adequada para as pessoas fazerem. A prece vem do coração, faça a tua. A cosmogonia espírita fica concluída quando ele escreve a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Não se esqueça, todos eles são desenvolvidos a partir do Livro dos Espíritos. Então, para entender, você tem que ter lido o Livro dos Espíritos. Senão você constrói o telhado sem ter construído a da casa. Ele vai mostrar que a teoria espírita se aproxima mais da teoria científica e os espíritos ficam melhor a teoria de Moisés sobre a Gênese terrestre. Para registrar sua própria ação enquanto difusor dessa doutrina e codificador, criador de espírito, ele registra sua viagem escrita de 1862, em que ele descreve como é que foi a sua experiência com outros confrades, outros centros espíritas na França e na Bélgica. Como as perguntas quem move, ele escreve mais um livro, Caracteres da Revelação Espírita. É aí que ele põe a revelação divina, feita pelos espíritos, em comparação com a revelação científica. E, se a ciência pode fazer errado, vamos regir a ciência. Escreve também um livro chamado A Obsessão, onde ele mostra como somos influenciados pelos espíritos a ponto de atrapalhar a vida e a saúde, e como você pode defender dela, e também como se livrar dela pela desobsessão. Depois, a partir da 62, em especial sua esposa, junta a papelada que está em cima da mesa dele e escreve obras póstumas, que é, na verdade, uma juntada de vários documentos que estavam sendo elaborados quando ele teve aneurisma cerebral e morreu de uma hora para outra. Mês a mês, desses 11 anos de atividade de Kardec, ele escreveu a Revista Espírita, publicou esse jornal de estudo psicológico. Vale a pena ler. O filé, a coisa boa, está aí. É aí que responde perguntas
mais simples do mundo todo, inclusive no Brasil, como em novembro de 1864, ele fala do Brasil, na nossa querida Bahia. E assim foi o homem Kardec, o Denisard, que junto com sua esposa construíram uma doutrina. Eu agradeço muito a sua visita, mas eu tenho algo a lhe pedir. Por favor, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, deixe o seu